Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. A convidada do teatro nesta quinzena passou neste teatro os últimos mais de 40 anos da sua vida artística, como atriz residente do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II. Quando pensa assim nestes números, ou quando lhes atiram assim para cima, passou a correr, Lúcia, ou parece que foi noutra vida? Passou a correr e foi nesta vida. Sim, aconteceram muitas coisas boas, outras menos boas, tal como na vida de qualquer pessoa. Portanto, a minha vida é indissociável da minha passagem aqui no Teatro Nacional. Portanto, eu entrei aqui em 79, não como atriz, mas como bailarina. Participei no espetáculo Alegres Comadres de Windsor. Foi o primeiro, esse foi o primeiro. Foi o primeiro e não como atriz. Sim, exatamente, eu quero muito explorar esse Sim, não esse como começo. atriz, não como atriz. Eu estava como pré-profissional na Companhia Nacional de Bailado, ainda no São Carlos, e precisavam de 2 bailarinas aqui no Teatro Nacional Dona Maria II para o espetáculo que eu referi, e pronto, e vim eu e uma outra colega. E quando aqui cheguei foi absolutamente um deslumbramento. Aliás, fora da área da dança eu já estava deslumbrada com o ambiente da ópera. Naquela altura nós dançávamos nas óperas e é um mundo muito, muito, muito particular também, com a representação, com a música, tudo isso. Quando cheguei aqui ao teatro, eu senti como que um fascínio pela palavra, pela forma de relacionamento das pessoas completamente diferente do que eu conhecia. Portanto, a arte da dança clássica é muito rigorosa e tem particularidades muito, muito específicas. E quando entrei aqui, fascinou-me a descontração das pessoas, a forma de relacionamento, os velhos atores, a forma como se percebia que estavam bem dispostos. É um mundo completamente diferente. Portanto, na verdade, o que acontece é que eu percebi que a minha expressão talvez não fosse a dança, portanto eu não era ainda profissional, talvez fosse sim o teatro. Na altura, quem dirigia o teatro era o Francisco Ribeirinho, e houve uma empatia entre nós. Ele percebeu que eu estava a gostar do ambiente, e lançou-me um repto. Portanto, aquele espetáculo ia acabar. A minha relação com o espaço, em termos profissionais, era excelente, mas havia que tratar outras ferramentas, nomeadamente a voz e a representação. Pronto, entretanto, eu fiz alguns workshops na Fundação Carlos Gulbenkian, com a Bettina Ionic, por exemplo, com a Eva Wickler. Agora já não há na área do teatro, mas naquela altura havia muita coisa. E um dia eu recebo um telefonema do Ribeirinho e que me diz: nós vamos fazer uma peça, precisamos de gente jovem, quer vir experimentar? E foi um sim que durou 42 anos. E foi um sim, exatamente, durou 42 anos. Portanto, eu vim fazer a bisbilhoteira para ver como é que as coisas corriam. As coisas correram bem e, entretanto, eu fiquei no teatro a estagiar, porque era preciso ter um X número de espetáculos para podermos ser profissionais, e por cá fiquei. Se eu disser a atriz Lúcia Maria, se eu disser bailarina, isto ainda está bem também ou já não? Não, de forma alguma. Já não tem nada a ver com a minha realidade. Aliás, a dança apareceu como uma forma de sobrevivência emocional. Portanto, na minha infância eu tive um evento difícil, traumático, embora não de dentro da minha família, mas de fora da minha família para dentro da minha família. Eu era muito criança, aliás, já posso até referir isso, meu pai foi preso político. E isso, eu tinha 6 anos e criou ali um desfuncionamento qualquer em termos emocionais. Eu consigo ver isto agora, a esta distância. E, portanto, foi uma situação complicada, obviamente, mas em termos depois de conseguir reconstruir ou construir alguma estrutura, foi mesmo através da dança clássica, justamente por causa do seu rigor e do próprio processo de trabalho, das regras. Isso foi muito importante para eu me construir, para além de todo o apoio e afeto da minha família, como é óbvio, não é? Mas são situações muito fortes que
podem causar algum tipo de distúrbio emocional. Eu não digo propriamente um distúrbio, mas algumas dificuldades. Eu sim, a esta distância consigo perceber que aquela pessoa pequenina que eu era tinha algum problema desse tipo. E, portanto, a dança foi a minha salvação. Até porque eu falava muito pouco e, portanto, não ter que falar... falar com o corpo. Falar com o corpo e a música. Aliás, lá em casa o que foi muito inspirador era uma pintura do Degas. Eu ficava fascinada e eu gostava muito de música e, portanto, uma coisa levou à outra e eu acabei por fazer a audição para a Escola de São Carlos, na altura, e acabei por ficar e pronto. Que pintura era essa? Era uma bailarina do Degas. Pintor. Um quadro que estava lá em casa? Sim, um quadro que estava lá em casa e eu ficava fascinada, muito pequenina, e aquilo transmitia-me qualquer coisa muito impactante, não é? E ninguém me empurrou, entre comas, para a dança. Eu lembro-me perfeitamente disto, vi um anúncio no jornal que iam fazer audições para a escola de dança e quis ir. Mas aí tinha que idade? Eu aí, nessa altura, tinha 8, 9 anos. Com 8, 9 anos viu o anúncio no jornal e decidiu que queria fazer aquilo. Vi o anúncio e decidi que queria mesmo fazer aquilo. Portanto, vamos lá explicar estes mistérios, não é? Mas a Lúcia é de Lisboa? Nasceu em Castelo Branco? Eu nasci em Castelo Branco. Ok, mas isso passa-se em Castelo Branco? Isto passa-se em Castelo Branco. No entretanto, eu tenho um irmão mais velho e o meu irmão nessa altura estava na faculdade, aqui em Lisboa, e portanto a minha mãe veio para cá e eu acabei por vir também e daí ter-se proporcionado a entrada na escola. Portanto, veio para Lisboa e cá ficou desde os 8, 9 anos. Sim. Ok, regressando à sua entrada aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, que é uma porta de entrada diferente da maioria dos atores, não é? Que vêm sem dúvida, da representação. Era a única nessa circunstância? Não, havia o Carlos Pimenta. O Carlos Pimenta entrou comigo nessa altura, pois porque eram 2 bailarinas e 2 bailarinos. Eu já não sei exatamente, porque depois a outra minha colega bailarina, eu não sei já exatamente como aconteceu o percurso dela. Lembro-me que o Carlos Pimenta também ficou. Antes desse momento de vir participar nesse espetáculo como bailarina no Dona Maria II, nunca lhe tinha passado pela cabeça que havia ali uma área artística vizinha da dança, mas diferente da dança, que também lhe podia servir? Eu penso que foi uma descoberta. Claro que sim, e, aliás eu vi espetáculos de teatro. No entanto, o trabalho das aulas era muito exaustivo. Nós tínhamos muitas aulas e depois às vezes havia o trabalho das óperas, não havia assim muito tempo para contactar com outras formas de arte. Quer dizer, evidentemente que a ida a uma exposição, a um concertos, sim, espetáculos de bailado, obviamente. Na altura vi o Nureyev, tive o privilégio de ver o Nureyev e a Margot aqui em São Carlos. Todos os espetáculos passavam em São Carlos e porque éramos alunos tínhamos acesso aos espetáculos. E sim, o teatro foi mesmo uma descoberta. Foi mesmo uma descoberta. Uma descoberta relativamente àquilo que eu queria fazer. E também foi uma salvação, de certa forma. Portanto, eu deixei a expressão do corpo e associei também a expressão da palavra. Mas estava a viver uma fase de desencanto com a dança ou com esse ambiente mais rígido? Não de todo. Eu funciono muito por ciclos e tenho a noção de quando um ciclo se esgota e é a altura de começar outro. Eu penso que foi isso que aconteceu. Não tenho nenhuma espécie de mágoa em relação a essa porta que se fechou para se abrir outra, não é? Não, de todo só tenho que agradecer porque tudo aquilo que aprendi na dança acabei por integrar na minha forma de estar no palco, na minha forma de representar e até levou algum tempo a perder alguns maneirismos de dança clássica, dos pés para o lado, ou de demasiada expressividade nas mãos. Portanto, isso foram coisas que tiveram que ser corrigidas e, portanto, toda essa aprendizagem interiorizou-se e com certeza que ainda hoje é provável que esteja presente, mas já completamente diluída na pessoa que eu sou. Pois, eu gostava de perceber isso, o que é que sente que levou para a profissão de atriz, dessa forma de estar na dança, na maneira como um bailarino se relaciona com o corpo. Dá-me ideia que a relação de um bailarino com o corpo é uma coisa mais disciplinada do que a de um ator. Bom, eu diria que é mais académica.
Agora, o que eu sei por experiência própria é que se nós adquirirmos um certo academismo nas coisas, é muito mais fácil desconstruí-lo para onde nós quisermos, do que não o tendo. Se eu tenho uma determinada técnica, se eu domino espacialmente um espaço, é muito provável que eu tenha mais capacidade de o desconstruir, de evoluir para outras formas, não é? Depois é uma questão de personalidade, de estar disponível, de aceitar novos desafios, e eu penso que isso, pronto, é uma regra absolutamente fundamental. Eu continuo a achar que esse academismo foi importante. Ou seja, conhecer as regras para poder brincar com as regras. Exatamente, para as poder desconstruir, sim. O envelhecimento é mais cruel para um bailarino do que para um ator? Eu diria que sim. Não sei se é cruel, eu acho que as coisas se transformam, não é? Portanto, um bailarino tem uma carreira mais curta, naturalmente, porque o desgaste é imenso, não é? Por outro lado, pode abraçar a coreografia, pode continuar na companhia a dar aulas, ensaiador. E vamos lá ver, neste momento a oferta em termos de dança e de géneros de dança é muito maior do que naquele tempo, não é? Portanto, nós tínhamos a dança clássica, a dança contemporânea, o Vasco Valenkamp, ainda apanhei como professor, e pouco mais. E depois, deixe-me perceber, portanto, chega ao Dona Maria II, há essa sugestão de enverdar por uma formação ali ao lado. E como é que é esse processo? É difícil? Sente que lhe faltam instrumentos que os seus colegas já tinham? Como é que é esse? Porque é muito diferente, não é? Sim, é claro que sim, que é bastante diferente. Vamos lá ver, depois também depende da capacidade de trabalho, da vontade de fazer, não é? E muito da observação, e mais do que a observação, a escuta. Eu lembro-me que quando entrei, grande parte do meu tempo eu estava em bastidores a observar atores mais velhos. E essa foi uma escola extremamente importante. A ver como se faz, ver como se trabalha o silêncio. E depois, ao longo do tempo, nós aqui no teatro tivemos professores de voz. Portanto, foi sempre um crescimento com base na grande vontade de fazer. À partida, digamos que o espaço do palco, e eu gosto de trabalhar em espaços grandes, esse estava ganho, e aí a questão da voz foi ganhando terreno, e obviamente ela ficou depois devidamente preparada para qualquer desafio. Da voz e da memória também, não? Ou isso é uma parte mais lateral? Eu acho que é mais lateral. Já viu a memória para decorar coreografias, por Ok, exemplo? sim, é verdade, concedo. Se bem que é uma memória mais física. Mais espacial. Sim. Falava aí da importância da observação dos atores Sim. mais velhos. Nós estamos a gravar esta conversa no Salão Nobre do Teatro Nacional. Algum destes 4 rostos de mulheres que nos contemplam foi importante para si? Não conheci. Eu ouvi falar muitas histórias, como é evidente. Não, quando eu entrei, estas pessoas já não estavam. Eu entrei em 79, foi já depois da reconstrução do teatro, não é? Quando o teatro reabriu. Histórias, sim, ouvi muitas histórias, mas na altura, portanto, os atores mais velhos, os mais bem dispostos que eu falei, eram mesmo a Dona Irene Isidro, que foi a minha madrinha de teatro, o Barroso Lopes e o mestre Assis Pacheco. Eram mesmo os atores mais velhos que estavam na casa. E quando eu entrei, a companhia tinha 47 elementos. Pois. Atores. Sim. E, portanto, desde as conversas, aos conselhos, à escuta, e depois não só, e depois o contacto com diferentes encenadores, com diferentes métodos de trabalho, tudo isso concorre para um crescimento inevitável, se a pessoa estiver disponível para isso, e a vontade era imensa, não é? De crescer como atriz. Os rostos de que falávamos há bocadinho, só para explicar a referência, são as 4 esculturas do Vils que estão nas paredes do Salão Nobre, de 4 atrizes marcantes da história deste teatro. Fiquei a pensar numa coisa que a Lúcia disse há bocadinho, logo no início, que tinha a ver com a sua chegada ao teatro e como gostou da maneira de ser das pessoas do teatro. Há uns meses foi convidada aqui do podcast a Paula Mora, sua colega do elenco residente. Creio que entraram na mesma altura, ou Sim. chegaram aqui pela mesma altura.
E uma das coisas que ela me disse, comparando como as coisas eram na altura e como depois se foram tornando, é que nessa altura as relações eram muito mais hierárquicas e tornaram-se bem mais horizontais, Sim. mesmo em relação dos atores mais velhos para os atores mais novos. Eu concordo, acho que sim, acho que havia essa hierarquia, sem dúvida, até havia alguma tensão, digamos assim, mas na verdade as pessoas não eram inacessíveis. Quer dizer, não se compara a forma como nós hoje recebemos as pessoas mais novas, nomeadamente os atores mais novos, ou até mesmo os estagiários. Não havia esse tipo de relacionamento, sobretudo de convívio, quando éramos nós mais novos. Isso é rigorosamente verdade, mas não era inacessível. Portanto, a possibilidade de estar em bastidores e o tempo que fosse necessário, o que nós quiséssemos, era perfeitamente aberto. Agora sim, havia essa hierarquia e até um pouco de tensão, como digo. A relação, por exemplo, do encenador ou dos encenadores para com os atores transformou-se muito ao longo do tempo, ou não? Ou depende da pessoa, sempre? Eu acho que depende um bocadinho da pessoa. Alguns encenadores ainda ligados ao antigamente, havia muito aquela coisa de gritar com o ator, eu acho que isso era bastante incómodo. Ainda há alguns encenadores que hoje em dia têm esse tipo de comportamento e eu acho que é completamente inadequado. Sim, o próprio Ribeirinho tinha essa fama, não é? A Paula Moura contou algumas histórias. Sim, tinha essa fama e proveito, mas era uma coisa muito engraçada porque era só naquele espaço de trabalho, porque depois... parecia o teatro dentro do teatro, não é? Acabava o ensaio e aquela pessoa terrível que gritava que isto não presta, não é? Assim, chegava cá fora, não connosco, mas com outras pessoas que sofriam o mesmo tratamento nos ensaios e vamos tomar um copo, vamos jantar e tudo aquilo se diluía. Era uma escola, digamos assim. O que não faz sentido para mim é que ainda haja resquícios em alguns encenadores dessa escola. Para mim não faz qualquer sentido. Produzem um fechamento nas pessoas, uma inibição nas pessoas e pouco espaço e pouca disponibilidade e até algum receio de experimentar coisas novas, não é? Havia os chamados picanços. Era um termo. Entre o encenador e o Sim. ator. Por exemplo, uma frase... o encenador não estava a gostar da forma como aquela frase estava a ser dita e levava o ator a repetir 200, 300 até ao desespero. Eu acho que a maior parte das vezes não funcionava. Isso parece quase um castigo escolar infantil, não é? Eventualmente, com algumas pessoas até poderia resultar, mas eu acho que com a maior parte não defendo minimamente essa forma de estar no teatro. Mas isso nunca beliscou a sua vontade de continuar no teatro? Não, nem eu nunca apanhei este tipo de tratamento, digamos assim. Felizmente não. Lúcia, quando hoje olha para trás, para as últimas 4 décadas do seu percurso aqui no teatro, o que é que espetáculos ou comentos, o que é que lhe vem imediatamente à memória? Por boas ou por más razões? Eu costumo selecionar as minhas memórias, tenho uma memória seletiva. As experiências más começam a diluir-se, eu acho que não tem assim... Quer dizer, na altura fazemos a aprendizagem de vida, porque eu acho que se aprende muito com as más experiências, mas depois elas diluem-se no tempo. Tenho muito boas memórias do Dom João, o espetáculo que nós fizemos com o Jean-Marie Villigier, e que viajou até Paris. Para mim foi um momento muito impactante. Em relação ao trabalho, um encenador com... particularidades completamente ao contrário daquelas que eu estive a descrever ainda agora. Era um especialista, um especialista do século XVII e era um espetáculo de época, mas com uma representação completamente contemporânea, moderna. E era muito engraçado porque, para além de humanamente ele ser super cuidadoso com os atores, ele tinha uma particularidade que era fazer anotações escritas. Estava a decorrer um ensaio de uma cena, X e X ator, e ele escrevia nos papelinhos o que estava mal, o que era para melhorar e o que estava bem. E isto era realmente um processo extremamente interessante. Eu penso que aconteceu com todos os colegas, portanto o Dom João fazia o Carlos Daniel, eu fazia a Charlotte, e era muito engraçado porque as propostas eram sempre diferentes. Nos ensaios, ele falava comigo e dizia: olha, hoje vais fazer isto como se fosse uma mulher completamente perversa. No dia seguinte, uma mulher rapariga completamente ingênua. A mesma personagem? A mesma personagem, sempre com características de personalidade completamente diferentes. E depois, no final, em determinados sítios,
orientada por ele e também pela minha opinião, o que é que eu achava que ficava bem, se ela ali devia ser mais perversa, ou mais ingênua, ou mais interesseira. Construía-se aquele puzzle. E de facto eu penso que as personagens resultavam muito bem. Tinham uma dimensão humana, não é? E eu achei esse processo de trabalho foi talvez um dos que mais me marcou, assim. Aqui há uns anos a Lúcia fez também parte do elenco de um espetáculo chamado Teatro, Sim. Do Pascal Rambert, que implicou também ouvir as vossas vidas para depois fazer, não era uma coisa biográfica sobre os atores, mas tinha esse lado também. Sim, é muito engraçado porque eu dizia, e comentei isso com alguns colegas, é curioso que conheceram o Jean-Marie, mas não conheceram o Pascal Rambert. Eu dizia, é curioso que passados estes anos eu encontro um encenador de uma outra geração, mas com traços semelhantes, quer em termos de trabalho, e também muito objetivo relativamente àquilo que queria, mas dando um espaço enorme de experimentação aos atores. E eu achei, bem, pensei isto, se calhar é uma escola francesa, porque eu, sei lá, 30 anos depois, ou 30 ou 35, já não me recordo, encontro um encenador com características muito, muito, muito semelhantes. O que é mais importante para si quando se contracena, quando se está em cena com outra pessoa? Imagino que lhe aconteça de tudo, não é? Estar em palco com pessoas que conhece há décadas, com pessoas que acabou de conhecer, com atores muito mais velhos, atores mais novos. O que é mais importante nesse entendimento delicado que é preciso estabelecer com a outra pessoa que está em palco? Bem, eu penso que o desejável, e sempre me aconteceu, é que antes de entrar em cena há um conhecimento, conversas que mais ou menos nos tornam empáticos, não é? Uns com os outros. E, portanto, eu penso que quando vamos para palco já existe essa disponibilidade, essa vontade, digamos assim, e essa confiança, porque a representação, para mim, acontece numa base de confiança, numa relação de confiança, não é? A Lúcia faz parte do elenco residente do Teatro Dona Maria II, que, como disse, quando entrou tinha 40 e tal pessoas. Hoje são, ajude-me, somos 5. Cinco. Os 5 incríveis, sim. Os 5 incríveis. Maravilhosos atores, sim. Era uma família muito, muito alargada, agora é uma família bastante mais pequena. Sim. É uma família, sequer? Eu acho que há uma grande, tenho a certeza que há uma grande cumplicidade entre nós, não é? Eu quando falo nos 5 magníficos, são mesmo 5 magníficos. Nós passámos, vivenciámos todas as experiências aqui no teatro, pelo menos esse é o meu sentimento, e penso que dos meus colegas também, colegas e amigos, há muita cumplicidade entre nós, de muitas histórias, alguns de 40 anos, no caso da Paula e do Manuel Coelho, outros mais recentes, nomeadamente o João Grosso e o Zé Neves, mas quer dizer, somos realmente muito, muito cúmplices, e nem sempre foi fácil passarmos convulsões que houve aqui no teatro, a primeira das quais a própria extinção da companhia. Em 2000, 2001. Foram momentos difíceis em que nós fizemos as nossas opções porque queríamos fazer teatro. E cá continuamos, sim. Porque, na verdade, eu ainda não percebi muito bem porque é que se acabou com a companhia para chegar onde, quando o que eu assisti a seguir foi um esvaziamento. Em termos de atores, foi na altura, mas depois não só, das próprias profissões do teatro, não é? Das carpintarias, dos adereços, do próprio guarda-roupa. Nós tínhamos um guarda-roupa absolutamente espantoso, não é? E, portanto, todas essas profissões se foram esvaziando e eu hoje ainda não percebi para chegar onde, não é? E eu pergunto-me, então, mas quando fazemos repertório, as pessoas já cá não estão. Não se faz repertório com 5 pessoas. Obviamente que os espetáculos têm que ser sempre reforçados com outros atores. E esses atores acabam contrato relativamente à peça XYZ e depois, se quisermos repor o espetáculo, como é que fazemos? Não estão cá, as pessoas podem estar ocupadas com outra coisa, não é? Portanto, esta é uma das desvantagens que eu encontro, para além da outra que já mencionei, que as profissões do teatro não existem. E, portanto, esta casa era uma escola também nesse aspecto e neste momento já não é. Em algum desses momentos de provação, verdadeiramente, porque foi passando, pensou em sair do teatro, em ir fazer teatro de outra maneira, para outro sítio? Não. Eu penso que esta casa sempre foi uma referência mesmo para todo o outro teatro e eu sempre achei que a partir do momento em que o Teatro Nacional fosse beliscado, ou as coisas iam começar
ficar complicadas. Eu acho que ficaram mesmo muito complicadas. Faz falta, é absolutamente necessário uma política cultural. E então agora, mais do que nunca, com a situação que estamos a viver, é inadmissível, é uma vergonha o que se passa na nossa área. E eu acho que tudo isso tem que ser repensado, mas muito rapidamente. Lúcia, eu presumo que ao longo da sua vida tenha tido muitas possibilidades de fazer coisas na área da representação fora do teatro, a televisão, imagino, em formatos mais de consumo rápido, mas nunca foi muito por aí, não quis? Não, eu fiz muita televisão, mas na área da infância. Sobretudo na RTP, quando a Maria Alberta Menezes era diretora de programas. Eu conheci muito bem a Maria Alberta Menezes, conheci muito bem a Matilde Rosa Araújo, o António Torrado e o meu próprio irmão, Carlos Correia, que é escritor e na altura escrevia muito para a infância e era um grupo absolutamente fantástico. Aliás, as pessoas que escrevem para a infância têm um universo e um mundo muito próprio. E nessa altura eu fiz muitos programas para a infância. Isso em que altura? 70s, 80s, por aí? 80s, por aí. Isto é uma, assim, andar aqui à procura na memória. Era para efeitos de podermos ir aos arquivos da RTP. Sim, havia um polo que era um estúdio relativamente pequeno, onde se faziam muitas coisas para crianças. E pronto, e depois aquilo que eu considero absolutamente marcante foi a Rua Sésamo. Eu fiz as 3 primeiras séries da Rua Sésamo e foi o melhor projeto educativo que eu conheci, o Aprender a Brincar. Eu trabalhava na parte do estúdio, era atriz no estúdio, mas todos aqueles bonecos absolutamente maravilhosos. O que é que fazia na Rua Sésamo, exatamente? Eu tinha uma livraria, era a Carolina e era mulher do Fernando Gomes. Fazíamos o casal da livraria e foi uma experiência absolutamente enriquecedora, pedagogicamente muito bem cuidada. E pronto, fiz durante as 3 primeiras séries. Depois, eu gosto mesmo de fazer teatro. Sim. Acho um meio muito frio. Não estou a falar na Rua Sésamo, estou a falar, depois fiz histórias fantásticas, filme, mas não é propriamente... É um meio muito frio para mim. Eu gosto imenso do contacto com o público, com o texto e o palco. É uma experiência única, efêmera, mas é forte. A parte de ser efêmera não a preocupa? Nada. Ainda a respeito da Rua Sésamo, acontece-lhe crianças que entretanto se tornaram adultos virem devolver-lhe a lembrança da Rua Sésamo ou não? Eu tive uma experiência única, foi com o meu dentista. Médico muito jovem, e um dia ele diz-me assim: fez a Rua Sésamo? Eu disse: fiz. É que eu ouço a sua voz e vem-me à memória a sua personagem, sabe? Eu via a Rua Sésamo sempre, não sei o quê, eu fiquei profundamente espantada, porque foi assim a situação mais sui generis que me aconteceu. Oh, Poupas, o que é que tu estás para aí a lavar? Não estás a ver, Carolina? Estou a lavar a Rua Sésamo. A Rua Sésamo toda? Não, Poupas, tu estás só a lavar a placa que diz Rua Sésamo. Oh, isso? Sim, na altura, quando fazia a Rua Sésamo, muitas vezes as pessoas se dirigiam, porque era um programa que eu acho que as crianças viam e os pais também. Sim, marcou uma geração, pelo menos. Sim, ainda hoje, portanto, eles continuam a fazer e abordam temas difíceis, como a morte, por exemplo. Eu sigo muito a Rua Sésamo noutros países. O autor era o Jim Henson, era absolutamente um gênio e ficou-me marcado. Ele morreu muito novo e na minha memória ficou marcada a entrada dos Muppets, de todos eles, na catedral onde estava a acontecer o velório do autor. Foi muito impressionante mesmo. Lúcia, voltando ao teatro, da Rua Sésamo, de volta para o teatro, a ideia de pisar o palco da Sala Garrett é uma espécie de grande objetivo para muitos atores. Alguns deles, aliás, têm falado disso aqui na passagem por estas conversas no teatro.
Ora, um ator do elenco residente do Dona Maria II é como se cumprisse esse sonho de vida, esse sonho de uma vida, várias vezes ao dia, qualquer coisa assim. Isso tem algum peso, ou com o tempo torna-se um hábito? Comigo não. Comigo é uma responsabilidade acrescida. E dependendo também dos espetáculos, como é evidente, não é? Eu trabalhei muito na Sala Garrett, naquele espaço, portanto, nos tempos mais recuados. Eu lembro-me que, desde espetáculos para a infância, na parte da manhã, depois, ao sábado, fazíamos duas récitas do mesmo espetáculo, e, portanto, era muito, muito intensivo, não é? E eu gostava muito disso. Agora, eu acho que à medida que o tempo vai avançando, há esse acréscimo de responsabilidade. Quer dizer, as pessoas já esperam de nós um determinado nível de trabalho e, portanto, de alguma forma isso pesa muito mais agora do que quando era jovem e, portanto, ainda havia um espaço para errar, digamos assim, não é? Agora não, agora a responsabilidade é muito maior. E como é que lida com a questão porque aqui no teatro recebem estagiários, muitos jovens atores estagiários que vêm aprender, como a Lúcia aprendeu com outros atores mais velhos. Como é que lida com esse processo de transmissão para os mais novos? É excelente, a vinda dos estagiários é ótima. Eu não tenho uma atitude paternalista, gosto muito de os observar e sempre que há alguma coisa que eu acho que possa dizer, pergunto, olha, não te importas que eu diga isto ou aquilo? Portanto, a receptividade é sempre ótima. Sim, diz e não sei o que, mas começamos logo a tratar por tu, não há, ao contrário do antigamente, não é? A senhora dona, ainda hoje eu digo a dona Irene Isidro, entre nós não, é tu cá, tu lá, e é assim que deve ser. Sim, isso eu faço questão. Ou então quando eles vêm perguntar. E há esse espaço e essa disponibilidade de ambas as partes, como é evidente, não é? Lúcia, temos falado aqui da sua vida passada dentro destas paredes e em cima destes vários palcos. Neste momento a Lúcia está prestes a virar a página desta grande etapa de 40 e tal anos, ou a fechar um ciclo, como disse, há bocadinho. A palavra reforma é coisa para assustar ou não? De todo. De todo. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas e quando a companhia acabou, como companhia, houve vários hiatos e, portanto, todos nós fizemos outras coisas. Eu fiz uma formação básica em psicologia que ficou em suspenso. Portanto, o trabalho aqui no teatro continuou normalmente. E eu acho que agora é a altura de, por variedíssimas razões, eu fechar este ciclo e repegar no trabalho académico que fiz de base. Vou acrescentar-lhe uma especialização e vou fazer algo que gosto muito, nomeadamente a intervenção, mas a intervenção comunitária. Ainda é muito cedo para falar no que é que eu quero fazer. Mas quer ir estudar, portanto, é isso? Eu já estou a estudar. Eu já estou a preparar essa fase, eu não me vejo minimamente parada. A palavra reforma é mal conotada, penso eu. Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas, elas próprias, é que definem o tempo em que querem deixar de ter qualquer atividade. Ao contrário do que acontece, que aos 70 anos, não sei o quê, acontece isto e acontece aquilo, e já não se pode fazer mais isto ou mais aquilo. Portanto, isso para mim não existe. Agora, o que eu acho é que o ciclo, para mim, aqui fechou. Não quer dizer, eu não gosto nunca de dizer não, nem nunca. Provavelmente até poderei vir a fazer teatro. Mas agora, a minha vida aqui na instituição, desta forma, vai realmente terminar, porque eu tenho outro projeto. Eu penso que ninguém vai entrar em depressão. Se tiverem saudades minhas, telefonam. Ao passo que, muito provavelmente, a minha ação junto de outras pessoas pode evitar uma depressão ou pode ajudar a resolver um problema desse tipo. E eu estou a valorizar muito, porque neste momento eu tenho maturidade, tenho experiência, tenho conhecimento e tenho, sobretudo, muita vontade, porque a minha perspectiva do mundo, ainda que eu seja uma pessoa otimista, eu também sou uma pessoa informada e eu acho que estamos a viver momentos muito complicados. E eu penso que não tem a ver só com a pandemia, mas provavelmente o que é uma pandemia agora poderá ser uma coisa endémica no futuro, e esperemos que sim.
mas o que vai acontecer em termos das vidas das pessoas e das situações das pessoas é mesmo muito, muito, muito preocupante. Aliás, já é. Quer dizer, nós olhamos para o mundo e o mundo é assustador. Essa sua vontade de agora recanalizar forças para vir a ajudar outros teve a ver com a pandemia diretamente ou já tinha essa ideia? Não, eu sou uma pessoa muito, muito, muito interessada por aquilo que se passa no mundo. Leio muitos artigos sobre estas áreas, preocupa-me muito as alterações climáticas. Acho que a pandemia não é um caso isolado, não se pode comparar de forma alguma, na minha opinião, por aquilo que eu tenho lido, com a gripe espanhola. É um evento global, é um evento que está com certeza ligado às alterações climáticas, que está ligado a formas de vida que eu acho completamente aberrantes. Trabalhar mais para consumir mais, para trabalhar mais para consumir mais. O que é isto? Uma ruptura completa com a natureza, com o planeta, com o respeito pelos animais. E há outros sinais na sociedade, não só portuguesa, mas mundial, altamente preocupantes, com a discriminação, o racismo. Faz-me muita confusão a indiferença das pessoas relativamente, por exemplo, vou só dar um exemplo dos refugiados. Podia acontecer a qualquer um de nós. E isso mexe comigo e, portanto, eu acho que depois de muito refletir, depois de muito pensar em todas estas situações, eu acho que posso ter ainda alguma coisa a fazer enquanto tenho força para isso. Como é que a Lúcia se formou politicamente? E voltando ao início da conversa, à história que partilhou connosco, o facto do seu pai ter sido preso político, Sim. Vem de uma família politizada onde se falava disso? Sim. Claro que sim. Portanto, eu vivi ainda na ditadura, a pré-adolescência também. O meu irmão não fez a guerra, foi para a Holanda. Portanto, algumas coisas muito desagradáveis, é um termo meigo, não é? Aconteceram e, portanto, nós tivemos sempre muita consciência política, não é? Claro que as coisas evoluem. Eu não sei se o meu pai fosse vivo, o que é que pensaria hoje. Às vezes é uma pergunta que eu faço a mim própria. Pronto, muita gente contribuiu para fazer o 25 de Abril, para que acontecesse a Revolução. Obviamente que o meu pai também contribuiu. E hoje, como é que é? Parece que estamos a voltar a ter problemas semelhantes. Qualquer coisa não correu bem, portanto eu penso que o 25 de Abril não se cumpriu, obviamente, não é? Agora, penso que há toda uma geração que vai ter que se interessar novamente pelo problema, não é? Lembra-se do 25 de Abril? Estava no Largo do Carmo. Estava no Largo do Carmo? Estava. Como é que isso aconteceu? Nessa altura já estava em Lisboa? Sim, já estava com aulas de dança também. Sim, o meu irmão não estava e eu sabia, ouvi que estava a acontecer finalmente a Revolução. Depois pediram para as pessoas ficarem em casa, mas eu não fiquei em casa. E, portanto, foram dias completamente loucos. A minha geração teve esse privilégio de viver aquilo ao vivo e a cores, não é? Lembro-me perfeitamente do Salgueiro Maia, no Largo do Carmo. Lembro-me dos militares nos pedirem para nos metermos debaixo, ou irmos embora, mas era impossível porque era uma multidão enorme. Quando chegou ao Largo do Carmo já lá estava uma multidão? Muita gente, sim, muita gente. De nos metermos debaixo daqueles bancos de pedra, do atirar, tudo que foi uma coisa profundamente emocionante. E ver cair o fascismo foi um presente monumental, claro que sim. Esteve no 1º de Maio também? Sim, estive e não só, e depois quando havia coisas que estavam a correr menos bem, de vez em quando lá íamos para a televisão, pressionar, enfim, nos vários episódios que foram correndo ao longo daquele verão mais quente, sim. Lúcia, vamos rever num minuto a conversa que aqui tivemos no último episódio do Teatro com o Jorge Silva Melo. Fomos até à morada oficial dos Artistas Unidos, na Rua da Escola Politécnica, para conhecer esta vida também passada com o teatro e no meio dos seus atores. Eu quero agradar aos atores que estão a trabalhar comigo e é o meu dever revelar toda a beleza que está dentro deles e que eu vi. Se eu vi, tenho que a mostrar. Aprendi que o meu trabalho de encenador não é tanto ditar, mas ouvir, é recolher, é amparar. Eu sigo a valsa que o autor me dita, mas sigo-a dançando com os atores. Sou velho, tenho 72, vou fazer 73 anos. Se eu não tivesse estes atores com quem trabalhar, com quem é que eu estava? Aliás, o Peter Stein diz-me, olha, sabes, a coisa muito importante é sabermos o mais cedo possível
com quem queremos trabalhar o resto da vida. Tu que ainda és novo, disse-me, vê lá se aprendes. Gostava muito de ter feito mais cinema, tive projetos, fiquei muito magoado com o cinema. Bem sei que há uma frase que eu uma vez disse e que acho que é verdade, que ter pátria é ter culpa. Sinto-me obrigado a que as coisas corram bem neste retângulozito. Há um desprendimento, uma falta de vontade de afirmar que a velhice traz, que eu gosto imenso. E queria, e quero ser alegre. É uma das obrigações que eu tenho na vida, se calhar vem da minha mãe. Lembro-me de uma coisa, que é verdade. Da minha mãe me perguntar o que é que tu queres ser quando fores grande, e eu responder chorando e berrando, quero ser filho. Jorge Silva Melo no último Teatro, e o convite que fazemos é sempre o mesmo. Podem recuperar este episódio e todos os que estão para trás em alguma destas plataformas: Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts. Lúcia, peço-lhe que nos entregue uma sugestão de creio que é um livro, não é? De que vai falar? Eu vou falar de 3 sugestões. Vamos a elas. Vou falar de um espetáculo que eu vi online, a Carta, da Mónica Calha, que eu achei um espetáculo absolutamente brilhante, exaltante mesmo, e que eu gostaria muito de voltar a ver no palco. Voltar a ver no palco, não. Voltar a ver agora no palco. Porque, obviamente, no online perde-se essa dimensão. Aliás, creio que foi o último espetáculo. O espetáculo que estava em cena quando os teatros fecharam. Exatamente. Depois, não vou falar vou falar do Old Friends, que é um programa que passa na Antena 1, um programa de debate-opinião, com o professor Manuel Sobrinho Simões, o Júlio Machado Vaz e os jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares. É realmente extremamente interessante, põe em perspectivas diferentes muitos temas que nos preocupam agora, não é? E alguns dos quais eu falei. E do livro, vou falar do Está Frio Lá Fora, do António Panarra. É o primeiro romance do António Panarra. Ele é médico. O tema é extremamente interessante e, nas palavras do próprio autor, um livro sobre a perda que já é também um apelo à sobrevivência, a potência de todo o náufrago. E eu aconselho vivamente a leitura. Ok, um espetáculo, um livro e uma sugestão de escuta. Lúcia, trouxe-lhe aqui uma pergunta de alguém de que já falámos aqui nesta conversa, alguém que conhece muito bem. Gostava que ouvisse. Olá, Lúcia, é a Paula. Então a minha pergunta para ti é a seguinte: o que é que hoje em dia, nesta fase da tua vida, te entusiasma verdadeiramente? Um beijinho. A Paula Moura quer saber o que é que ainda lhe faz brilhar os olhos, no fundo. O que é que não se apaga depois de tantos anos de trabalho que brilha? Eu só consigo ter um olhar para a frente. Portanto, o que me faz sentido e o que não podemos fazer neste momento é justamente o contacto com as outras pessoas, e o que me motiva é justamente estar junto de pessoas, mesmo que eu não as conheça, e que eu lhes possa passar alguma ajuda. E isto prende-se com a minha vida futura. Neste momento é o que me exalta, digamos assim. A ópera, Lúcia. Falámos lá atrás da ópera. Que paixão é essa? No caso de ser uma paixão. Sim, inevitavelmente eu acho que tinha que ser uma paixão, porque eu dancei, a primeira ópera na qual eu dancei foi na Norma, e quem cantava era a Montserrat Caballé. E, portanto, foi mesmo assim, ouvir aquela voz ao pé, foi outra descoberta, motivou-me para a música clássica. A partir daí o meu interesse pela música clássica foi mesmo muito forte. Na altura eu ouvia muita música clássica e muita ópera, sim. Lúcia, estamos mesmo a terminar. Queria perguntar-lhe, fazer-lhe uma pergunta um bocadinho no avesso da que devia fazer, uma vez que está agora a fechar este ciclo do teatro, mas que é, de que é que não vai ter saudades nenhumas quando deixar de ser atriz residente do Teatro Dona Maria II? Eu não lhe sei responder. Não tenho assim nada negativo. Há aqui contradições. Eu acho que não vou ter saudades, porque justamente se fechou um ciclo. Eu vou voltar cá para ver espetáculos, para estar com os meus colegas, para falar com eles. Do que é que eu não vou ter vontade ou não vou ter saudade? Não sei responder-lhe mesmo.
interessa muito é o aqui e o agora, muito mais, pronto, eu cheguei aqui porque tive um passado e tive determinadas vivências que me trouxeram até aqui. E pronto, esta função está cumprida, não é? O que é que vem a seguir? Agora sim, eu virei sempre aqui, como é evidente, esta será sempre a minha casa, eu passei aqui 42 anos da minha vida. Muito obrigada por esta conversa, foi um grande gosto conversar consigo. A Lúcia Maria foi convidada desta quinzena do Teatro, o podcast agora quinzenal do Teatro Nacional Dona Maria II, que podem encontrar sempre que quiserem no Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts, e encontramos para uma nova conversa com a gente que faz teatro e que faz parte deste teatro daqui a 15 dias. Obrigada, Lúcia. Obrigada, foi um prazer.